Por que será que o golpe do boleto é tão comum e como que podemos evitá-lo? Oi, eu sou a Adriele e junto com a minha dupla Vinícius Silva decidimos criar um software que evita que esse tipo de golpe aconteça com mais frequência. Bora ver? Primeiro de tudo, por que é que decidimos esse tipo de golpe? Porque algumas pessoas, quando fazem compras mais caras, optam por pagá-las com boleto, achando que é mais seguro, mas é aí que o golpista encontra uma oportunidade de aplicar os seus golpes. Tá, mas como é que eles fazem isso? Geralmente, os golpistas alteram alguns dados dos boletos, como por exemplo, a linha digitável, o CNPJ do beneficiário e o banco emissor. Tá bom, Andrelli, mas depois de saber de tudo isso, como é que eu vou evitar de cair num golpe desse? E é aí que entra o nosso software. A nossa proposta é o seguinte: antes da pessoa pagar o boleto, ele vai verificar em tempo real se a autenticidade do boleto por meio da integração com bases oficiais do banco ou registradoras autorizadas. Bom, a verificação inclui o código do banco emissor, a integração de bancos reais para a consistência das informações e, por fim, a integração de uma IA para garantir a identificação de padrões suspeitos. Beleza, Adriele, ok. Mas agora me fala quais são os benefícios desse software para o banco e para o cliente. Prevenção de fraudes antes da finalização do pagamento, maior segurança e tranquilidade para o cliente, redução dos custos operacionais, como por exemplo o suporte e atendimento de vítima de golpes. O nosso diferencial é que o nosso sistema ele foi projetado com uma arquitetura limpa, focando em linguagens como Java Spring Boot e a integração de dados com o PostgreSQL, possibilidade de evolução para modelos preditivos de risco baseados em machine learning. Atualmente temos o nosso protótipo funcional e a proposta é desenvolver um MVP testável em um ambiente controlado pela equipe do banco para alinhamento de integrações e protocolos. Acreditamos que nossa solução tem potencial de agregar uma segurança adicional de segurança aos canais digitais do Bradesco, reforçando a confiança do cliente com o banco, atuando em fraudes e proteção aos mesmos. Agora eu passo a palavra para minha dupla Vinícius Silva, que vai explicar um pouco mais detalhado do nosso código. Eu sou o Vinícius e eu vou mostrar agora como funciona a nossa aplicação de validação de bullets. Primeiramente, estamos aqui na ideia do IntelliJ, aqui na classe main, para poder rodar o programa. Aí rodando o programa para inicializar o servidor do Tomcat. Estamos rodando localmente na porta 8082. Também estamos rodando em um container Docker na aplicação. E aqui nós vamos mostrar os métodos de requisições para testar a aplicação nos endpoints. Primeiro aqui para criar o usuário. O usuário tem um nome e e-mail. Aqui como exemplo eu utilizei os meus dados. E aqui eu vou fazer uma requisição do método post para criar um novo usuário então. Então aqui o usuário criado, o ideal implementado. E aqui retorna a resposta 201 com created. Aí retorna os dados do usuário como objeto JSON. Nome Vinícius, e-mail vinicius.silva@email.com. Então vamos para o próximo método. O método de get, que pega todos os usuários aqui nesse endpoint. Então aqui retorna todos os usuários que estão salvos. Aqui para exemplo de teste eu tinha já salvado outro usuário antes. E aqui o que nós acabamos de criar. Então se você for aqui no localhost também der um F5, podemos ver que está aqui com o objeto JSON também. O usuário que acabamos de criar. Voltando para Insomnia. Agora é um método post para validar o boleto. E esse boleto vai ser salvo como um campo dentro do usuário que acabamos de criar. Então vamos fazer aqui, mandar o send. Aqui, ó, conseguimos validar o boleto. Aqui, salvo no campo do nosso usuário, que nós acabamos de criar. Ele salva aqui os dados do boleto como um dos campos também. E aqui para fazer um get, para mostrar os dados aqui, ó, do usuário, com os campos salvos do boleto. E aqui a lógica principal da nossa aplicação, né, para validar os boletos. Então eu separei 3 casos de validações de boletos, então vamos começar a validar. Aqui, ó, esse boleto foi validado, ele retorna uma resposta a um objeto JSON, um código de barra, o nome do beneficiário do banco, o código do banco emissor, o valor do boleto, a data de vencimento e o status. Esse aqui que eu acabei de validar, ele retornou o status de válido, passou em todos os testes para validação. O erro, ele não teve nenhum aviso, nenhum erro, e a recomendação é que o boleto é válido para pagamento, então. Então vamos para o próximo caso de boleto. Vamos validar esse daqui novamente. Aí para validar, o usuário que foi validar, ele passa a linha digitável do boleto. E aí com essa linha digitável nós conseguimos extrair as outras informações do boleto. Aqui, ó, esse boleto foi validado também com os mesmos dados, código de barra, nome do beneficiário, banco, mas a diferença para o anterior é que o status desse aqui é suspeito. Aqui, ó, os avisos, o valor do boleto é acima do normal, ele é um valor alto. Então a recomendação que ele é válido, mas tem observações. Então é para o usuário se atentar que pode ser um possível golpe e para ele confirmar, né, os dados do beneficiário, se a impressão do boleto foi feita pelas vias oficiais, se ele falou com algum estranho, ele obteve esse boleto de algum estranho. E se tiver com dúvida, ele entrar em contato com a empresa emissora desse boleto para reafirmar os dados e se aquele boleto é o certo mesmo. Então partindo do próximo caso, vamos fazer a validação. Ó, esse boleto aqui, ele teve status de fraudulento. O valor do boleto, ó, em aviso, o valor do boleto também está acima do normal, mas só que um dos erros é que o banco emissor não consta na lista oficial da Febraban, ele não está, esse código do banco não é válido. Então pode ser que seja algum golpista que alterou o código para o cliente ali entrar em contato com ele via telefone ou pagar pelo QR Code ali, que é direto pelo Pix do golpista, então não tem mais volta. Aí estaria efetuando o golpe. Então o usuário, antes de pagar o boleto, ele pode fazer a verificação aqui na nossa aplicação e ele teria pego nessas informações alteradas ou que não batem, aí ele descobriria se era um golpe. Então é basicamente isso. Aqui podemos também fazer uma atualização do usuário. Vou atualizar o nome e e-mail para um diferente. Aqui eu atualizei. Aqui temos o nome e e-mail atualizado. E fazer o por fim o delete, né? Eu posso deletar também o usuário. Pronto. Conseguimos deletar. Vamos fazer o get para ver se foi deletado realmente.
E realmente foi. Conseguimos deletar o usuário. Se vir aqui no browser do localhost, o usuário foi deletado. Então, basicamente, é assim que nossa aplicação funciona. Ela tem a base de validar os boletos, né? Se o usuário final achar que algum boleto for suspeito, ele pode confirmar, né, na nossa aplicação e estaria evitando que ele caísse em algum desses golpes, né? De boletos adulterados ou boletos falsos.